Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí que está me acompanhando e para aqueles que vão acompanhar depois essa live lá no Instagram, que ela fica gravada, e também lá no meu perfil, no perfil da Academia Areté, que tem lá, na verdade, perfil não, na página da Academia Areté, lá no YouTube, tá bom? Se todos que estão aí, na verdade, puderem depois ir lá no YouTube, dar uma curtida na página da Academia Areté, no caso, seguir lá, se inscrever, apertar o sininho, aquela coisa toda lá que vocês já sabem, lá no perfil da Academia Areté, lá no YouTube, vai ajudar pra caramba. E se você puder depois voltar aqui também e curtir esse vídeo, vai ajudar no engajamento, tá bom? Então olha só, meu nome é Rodolfo Braga, estou aqui fazendo as nossas lives diárias, nesse caso aqui, varrendo a história da filosofia como um todo. Então assim, eu tô desde abril, todos os dias, é claro, eu fiquei 2 semanas aí com o coronavírus, eu não fiz durante aquelas 2 semanas, mas em geral eu tô fazendo lives direto sobre a história da filosofia. Essas lives ficam aqui, gravadas no meu perfil, depois eu coloco elas lá também no perfil da Academia Areté, lá no YouTube, tá bom? Então é o seguinte, o que eu já fiz aí? Nós acabamos o período socrático, né? Acabamos o período socrático e agora nós estamos entrando no helenismo, né? Ontem eu fiz uma introdução ao helenismo, coloquei ele mais ou menos no contexto histórico e tal, mostrando por que o helenismo se iniciou, e hoje nós vamos falar da primeira corrente filosófica dentro do helenismo. O helenismo tem essa característica, normalmente ele é fundado por uma pessoa, né? A tendência filosófica do helenismo é essa: o sujeito vai lá e funda uma corrente filosófica e, vamos dizer assim, algumas pessoas passam a ser, entre aspas, pelo amor de Deus, essa expressão, passam a ser partidárias desse sujeito. Então, fizemos uma introdução ao helenismo ontem e hoje nós vamos falar da primeira corrente filosófica dentro do helenismo, que, pelo menos assim, eu estou tentando organizar aqui, pelo menos no modo como eu vejo. Nós vamos falar sobre o cinismo, a filosofia cínica, tá? Dentro do helenismo. Lembrem que eu falei ontem que existe uma espécie de dissolução da polis grega para uma versão cosmopolita, ou seja, é cosmópolis nesse sentido, ou seja, o universo como um todo, como uma grande cidade, tá? Então a cidade perde a importância, e nós vamos ver que isso já acontece dentro do cinismo mesmo hoje. Vejam, quem é o principal filósofo cínico? O principal filósofo cínico é Diógenes, tá? Diógenes de Sinope, tá? Vejam bem, o Diógenes, o que ele vai fazer no fundo? Vamos dizer assim, levar às últimas consequências a filosofia de Antístenes, que era um socrático menor. Se vocês bem lembram, quando nós falamos lá dos socráticos menores, lá na aula referente aos socráticos menores, nós falamos que Antístenes, ele tinha uma perspectiva, ele era um discípulo de Sócrates, né? Mas ele valorizou muito esse aspecto ético, ou seja, da conduta individual que Sócrates ensinou. Só que ele valorizava essa questão da conduta individual, mas o aspecto do bastar-se a si mesmo, de um autodomínio. E Diógenes vai beber nessa fonte do Antístenes, só que ele vai levar isso às últimas consequências, como eu falei. Ou seja, esse bastar-se e esse autodomínio vai chegar ao ponto, como nós vamos ver já, que Diógenes vai falar o seguinte: olha, nós não precisamos de outras pessoas, nós não precisamos nem da cidade, como vai dizer depois a escola cínica como um todo, tá bom? Então vejam bem, nesse sentido, o que Diógenes está inaugurando é uma espécie de modo de vida, né? Um modo de se viver, tá? E aí é o seguinte, só para vocês terem uma ideia, existe uma história acerca do Diógenes que diz que ele andava pela rua. Engraçado que quem conhece um pouco a filosofia nietzschiana tem o aforisma 125 lá da Gaia Ciência, do Nietzsche, que faz referência a essa passagem aqui do Diógenes. Que o Diógenes, dizem que ele andava pela rua, né, gritando assim: procuro o homem. Na verdade, no caso do Nietzsche, ele fala: procuro Deus, né? É a questão mais voltada para Deus ali no caso do Nietzsche. Mas o Diógenes andava na rua gritando:
procuro o homem. E normalmente ele fazia isso em lugares lotados de pessoas. E sabe o que ele fazia? Isso, com uma lanterna na mão. Ele falava, procuro o homem, durante o dia, com uma lanterna na mão, onde tem um monte de gente. Essa figura, de fato, procura o homem com uma lanterna na mão, né? O Nietzsche vai comentar, de fato, lá no... Não comentar, ele vai fazer um aforisma, esse aforisma 125 da Gaia Ciência, que é famoso toda a vida aí na filosofia contemporânea, porque o Nietzsche é meio que uma modinha, né? Aquela coisa toda, o Nietzsche, o Nietzsche, o Nietzsche. Você entra na primeira aula de filosofia, dando aula para aluno de ensino médio, o aluno já pergunta às vezes, quando a gente vai estudar Nietzsche? Pô, o cara não sabe nem quem é Heráclito, que para mim ele já quer falar de Nietzsche. Enfim, é meio que um fetiche, né, que as pessoas têm pelo Nietzsche, como se fosse o último biscoito do pacote, né, como os paulistas falam, a última bolacha do pacote, né. Então vejam, nesse caso aqui, o Diógenes tinha essas características. Procura o homem, ele está querendo saber quem é o homem, segurando uma lanterna durante o dia, né, em lugares que eram abarrotados de gente. Cara, você fala assim, pô, o cara endoidou, né? Eu acho que endoidou mesmo, não é possível. Mas enfim, falando assim meio baixo, né? Mas enfim, o que ele queria com isso? Essa é a pergunta. Bom, o Diógenes, ele está querendo o seguinte, ele está querendo encontrar alguém, né? Alguém que vivesse aquilo que é a sua essência. Um ser humano que vivesse aquilo que é a sua essência. Ele queria encontrar alguém que vivesse, vamos dizer assim, fora dessas convenções organizadas pela sociedade. É isso que ele está querendo. Ele está querendo, procura o homem. Ele não está procurando a sociedade, ele procura o homem. Alguém que vive de acordo com aquilo que ele é, não aquilo de acordo com o que as pessoas dizem que ele deva ser. Percebem o que o Diógenes está fazendo? Então vejam, nesse caso aqui específico, ele vai falar o seguinte, ele está procurando alguém que no fundo saiba viver, mas viver é o quê? É viver fora dos próprios caprichos, viver, vamos dizer assim, longe daquela questão de buscar uma vida voltada para os prazeres. É isso que ele está buscando, ele está buscando a essência do homem, tá? E aí o que a gente pode pensar é o seguinte, ele no fundo está procurando quem vive sem depender das situações externas que a vida nos coloca. Alguém que viva fora dessas situações externas da vida. Bom, para ele, inclusive, viver fora dessas situações externas é você viver de acordo com aquilo que você é. E você viver de acordo com aquilo que você é você viver de modo feliz. A vida feliz para ele está aí. Em você buscar o homem, mas o homem não é aquilo que as coisas são, não é aquilo que a sociedade é. Vivendo de acordo, sem viver de acordo com aquilo que a sociedade quer que você faça, você está sendo você mesmo, ou seja, você está sendo feliz, inclusive. É isso que ele está dizendo aí. Por isso que, olha só, o Diógenes vai falar o seguinte, nesse caso aqui, a felicidade está em você viver de acordo com aquilo que você é, e não de acordo com aquilo que as pessoas querem. Por isso que a filosofia dele, ela é uma filosofia anticultural. Você não tem que cultivar aquilo que as pessoas fazem, tá? Você não tem que viver aquilo de acordo com a sociedade quer. Por isso que Diógenes, se é uma filosofia anticultural, por isso que ele vai ser uma filosofia que não vai se interessar pelas demais ciências. Vai ser uma filosofia que não vai estar interessada no que a matemática faz, ele não vai estar interessado na astronomia, não vai estar interessado na música. Ele não vai estar interessado em conhecimento nenhum desses aí, não vai estar interessado em metafísica, ele não está interessado em nada disso. Ele está interessado no seguinte, olha, o que eu quero fazer nesse momento para eu ser feliz aqui agora? Então vejam, nesse sentido, a filosofia helenística, ela se inicia de modo, vamos dizer assim, atomizado. É o homem individual ali, sem relação com o mundo e com o cosmos ao redor dele. No final das contas é isso. É um sujeito atomizado. Tá? Nesse caso aqui também, do que eu estou falando, essa filosofia cínica, ou seja, a filosofia do Diógenes, é uma filosofia, tá? É uma filosofia
como eu falei, anticultural, e vou dizer para vocês, de todas as filosofias, de toda a história da filosofia, poderíamos dizer que é a mais, pelo menos das gregas, vamos lá, das gregas, é a filosofia mais anticultural de todas. Ou seja, eu não preciso de estudar a metafísica, a física, não preciso estudar nada disso. Eu tenho que entender só a minha essência e acabou, para eu fazer aquilo que me dá vontade naquele momento. Então a pergunta que a gente faz agora é a seguinte: então, como ele viveria? Como o cínico deveria viver? Bom, Diógenes vai ser bem claro. O que há de essencial no homem, essencial mesmo, essencial, basicão. Hoje, Bernardo, a aula é sobre a filosofia cínica, né? Os cínicos ali, a primeira escola da filosofia ali do helenismo, do modo como eu entendo assim, é a primeira mais importante ali do helenismo, tá bom? Eu deveria aprender a escrever isso aí, né, no títulozinho aqui para quem chega. Desculpa, Bernardo, eu não sei ainda, mas por isso que eu prefiro falar diretamente com você, tá bom? Então o tema é esse, estou falando agora nesse momento do Diógenes, tá? Que é o filósofo cínico ali, o fundador, vamos dizer assim, específico do cinismo. É claro, como eu mencionei, lá nos socráticos menores, tem o Antístenes, que era um socrático menor, que já coloca algumas diretrizes ali que vão ser utilizadas pelos cínicos aqui que eu estou apresentando agora. E aí vejam bem, o que é o essencial do homem? O que é o mais basicão, o essencial mesmo? É só comer. Comer. Mas você vai comer. Não. Comer, acabou a vontade de comer? Acaba ali. Vejam, o ideal da essência do homem para os cínicos é a vida animal, no fundo. Diógenes vai falar isso, olha, precisamos viver apenas como os animais. Só isso já basta. Você fala, caraca, viver como animal, é isso que ele está propondo, o Diógenes de Sinope, tá? Inclusive, o Teofrasto, que é um filósofo antigo ali, historiador da filosofia antiga, chega a contar que o Diógenes um dia, né, viu um rato correr de um lado para o outro, assim, meio que aparentemente sem destino. Diógenes vai falar, ó, tá aí, esse rato tem muito a ensinar para a gente. Por quê? Nós temos que viver assim, de acordo com aquilo que aparece no momento e de acordo com aquilo que me dá vontade de fazer naquele momento também. É assim que tem que ser a minha vida. Segundo Diógenes, né, naturalmente. Não segundo eu, não. Eu acho que não tem que ser assim, não, pelo amor de Deus, ao contrário. Mas o Diógenes vai falar que tem que ser assim. A nossa vida tem que ser vivida em função daquilo que nos dá vontade naquele momento. O critério da nossa vida, então, tem que ser um critério animal. Me deu vontade, pego e faço. Os animais são assim. Aquele rato que passou na frente do Diógenes foi assim para ele. Tá? Por isso que Diógenes vai falar que a nossa vida tem que estar separada daquilo que a sociedade inteira coloca para a gente. A vida social é uma vida completamente desnecessária. O Diógenes vai falar, eu não preciso disso. Eu vivo só de acordo com aquilo que são as minhas necessidades mais fundamentais aqui. Por isso que Diógenes vai falar, olha, não precisamos da casa, não precisamos do trabalho, não precisamos das pessoas que venham querer nos bajular, não precisamos de nada disso. Tá? Para vocês terem uma ideia, o Diógenes, desprezando tanto essas convenções sociais, essa vida toda social, ele um dia, ele não tinha para onde ir ali direito e tal, ele viu que tinha um barril e dormiu dentro do barril. O barril está lá, ele pegou, entrou no barril, deitou lá, dormiu. Por isso que as pessoas falavam que Diógenes morava num barril, né? Alguns costumam até brincar, o filósofo Chaves, né? Que o Chaves, lá da história do Chaves, morava num barril, né? Mas o Diógenes morava num barril nesse sentido. Porque, é aqui que eu vou dormir, é aqui que eu vou dormir mesmo hoje. Onde eu vou dormir? Agora é aqui. Então ele não estava muito preocupado com essas situações sociais, não. E vou falar para vocês, ao ponto de que Diógenes, algumas vezes, chegou a fazer as suas necessidades fisiológicas na frente de todo mundo. Como se fosse, me deu vontade, aqui mesmo, fazer as necessidades fisiológicas. Ora, isso é uma vida, de fato, de animal. É animal que faz isso. O ser humano não faz isso, que vive em sociedade, que está buscando algo a mais. Vamos ser sinceros aqui.
tá? Já estou até deixando aqui de antemão a minha postura em relação à vida de Diógenes, a filosofia de Diógenes. Porque assim, o sujeito ele não pode viver desse modo assim completamente atomístico. Até porque, se você raciocinar, pensa o seguinte: você consegue viver de modo atomístico desde o momento que você nasce? Não, porque se te deixassem sozinho, como se fosse um átomo, ou seja, alguém indivíduo, né? Átomo significa isso, alguém indivíduo, no caso, sozinho, isolado no mundo, você não sobreviveria. Então, nesse sentido, vamos aqui já apresentar crítica mesmo ao Diógenes. Você estaria lascado, você não sobreviveria de modo algum. Então a filosofia dele já tem uma contradição na própria noção da sobrevivência animal, porque o ser humano não é um ser que vive isolado do restante da sociedade. O ser humano ele necessita obrigatoriamente da sociedade, né? Da noção vamos dizer assim, da vida, do contato com outras pessoas, do que as outras pessoas fazem por você, do que você vai fazer por elas. O que você faz pelas outras pessoas também conta para, vamos dizer assim, para a sua plenitude de vida, tá? E aí, como Diógenes, ele despreza essas convenções sociais todas, ele vai falar que o que ele faz naquele momento é o máximo de liberdade, tá? Liberdade é o que então? Liberdade para Diógenes é você deixar de lado aquilo que não é absolutamente necessário. Exato, o Jorge está colocando aqui, o homem é um animal político. Nós vimos isso lá em Aristóteles, muito bem colocado, Jorge. Nós falamos lá das células, né, da família, da tribo, da cidade, ou seja, falamos detalhadamente desses aspectos políticos, né, porque nós falamos da política do Aristóteles, né, e você tem toda a razão. O homem é um animal político? Sim. Para Diógenes, não. É aí que está um dos grandes erros do Diógenes, desprezar essa trama social na qual ele mesmo está envolvido desde cedo. Porque se não fosse a trama social, ele vai ser criado o quê? Por uma loba? Vai ser amamentado por uma loba? Vai ser criado lá pelo, sei lá, como se fosse Mowgli, um menino lobo? Claro que não, né? Vai ser como Rômulo e Remo, né? Lá na mitologia romana. Não vai morrer de fome. Não vai sobreviver, vai viver uma vida animal, só que essa vida não é plena, é uma vida que está escrava no fundo, o que? Daqueles prazeres mais imediatos, e aí na medida, Aristóteles está certo, porque a virtude ética, ela é um hábito, na medida que você vai fazendo coisas boas, você vai se habituando a fazer coisas boas, mas o vício, ele também é um hábito, na medida que você vai se habituando a fazer coisas ruins, você vai se transformando, você vai ficando escravo daquelas coisas ruins, né? Mas como nós acabamos de ver, Diógenes vai falar que liberdade mesmo, essa noção de liberdade, é você o que? Não depender de coisas que não são necessárias. E os cínicos então, né, como Diógenes, vão propor o seguinte, vão propor a liberdade em vários aspectos. Primeiro tipo de liberdade que eles propõem aí, liberdade da fala, vamos dizer assim, liberdade da palavra. O que seria essa liberdade da palavra? Tem a liberdade da palavra e a liberdade da ação. São dois tipos de liberdade que eles estão propondo. A liberdade da palavra é você poder falar tudo que você quer, do modo como você quiser. E vejam, sob certo aspecto, isso aí é uma coisa interessante. Sob certo aspecto, isso é interessante. Porque você já imaginou você chegar a poder falar para os poderosos aquilo que te dá na telha? Ah, é isso aqui, ó, pá. E você faz aquilo porque você quer. Deu vontade de falar, você pega e fala. Não é assim? Não é à toa que ele despreza tanto a ordem social, está vivendo aquele momento, que conta a história da filosofia, que o Alexandre o Grande, o homem mais poderoso da época, chegou para Diógenes e falou assim: Diógenes, pode pedir qualquer coisa que eu sou capaz de te dar. O Diógenes falou assim: é mesmo? Ele pode pedir, o Alexandre poderoso, podia dar qualquer coisa para ele. Ele falou assim: então dá licença aí que você está tapando o meu sol, eu quero só o sol, sai daí, pô. E naquele momento ele queria só o sol. E ele pôde falar isso para Alexandre, segundo algumas historietas, algumas anedotas da história da filosofia. Bom, então o sujeito tem a liberdade de falar, liberdade da palavra, falar o que ele quer, a hora que ele quer.
Obrigado pelos coraçõezinhos aí, pessoal. Vamos curtindo aí para gerar engajamento mesmo e até mesmo para depois, volta aqui no perfil e curte os vídeos depois para ajudar na distribuição deles aí. Agora é o seguinte, então nós temos essa liberdade de falar o que você quer e temos a liberdade de ação. Liberdade de falar é você poder chegar para esses poderosos e falar o que eles não queriam ouvir, né? E a liberdade de ação, a liberdade de agir, é você agir fazendo o que você quer, na hora que você quer, sem a mínima satisfação para as pessoas que estão ao seu redor. Pô, parece uma filosofia do revoltadinho, né? Vamos falar a verdade. A filosofia do revoltadinho, do adolescente, né? Estou revoltado, quero fazer o que eu quero. Parece até, né? Se nós tivéssemos que... Imagina só, a gente pode criar uma história... criar um livro, né? Tá aí um bom tema literário, né? Fazer uma história baseada no Diógenes, dizendo o seguinte, dizendo que o Diógenes, ele teve uma infância muito difícil, um pai muito opressor, e quando ele, na verdade, se viu livre disso tudo, criou a filosofia dele de fazer absolutamente tudo o que ele quer, ponto final. Poderia rolar em uma história, isso é fato verídico? Não, mas é uma criação poética aqui, uma licença poética para poder, uma criação poética mesmo, poética até no sentido aristotélico, como nós falamos lá da poética específica do Aristóteles, não é verdade? Eu estou baseado em algo da história, criando, né, imitando, a imitação criativa lá da poética do Aristóteles, né? Bom, então nós temos a liberdade, a gente fala desses dois tipos de liberdade principalmente, né? A liberdade da palavra, a liberdade da ação, e essa liberdade da palavra e a liberdade da ação chegou, na verdade, tanto ao excesso por parte dos cínicos, que isso aí depois virou como se fosse uma caricatura dos cínicos, como se eles só vivessem desse modo de fato. E viveram, né? Nesse caso o Diógenes especificamente também. E aí, a questão que nós podemos colocar, mais uma vez, já coloquei, então, o que os cínicos eles faziam? Essa é a pergunta, o que eles faziam? Bom, primeiro de tudo, eles desprezavam os prazeres externos. Está me dando prazer? Alguns deles, alguns outros não, como nós vamos ver. Eles desprezavam os prazeres, no caso do Diógenes especificamente. Desprezavam os prazeres por quê? Porque o prazer, ele torna, vamos dizer assim, eles destroem o corpo e o espírito, porque corrompe o espírito. Então, vou negar os prazeres. Outra coisa também que eles, assim, meio que abominavam era o matrimônio. Para que eu vou casar com uma pessoa? Vão dizer os cínicos. Para que eu vou casar com uma pessoa? Né? Claro, tem cínicos que casaram, como nós vamos ver já já. Bom, mas para que eu vou casar se aquilo dali não significa nada? Eu quero fazer aquilo que me dá vontade naquele momento, tá? E olha, se eu vou desprezar os prazeres, eu não quero matrimônio, que é a primeira célula social, vamos dizer, sou eu com uma mulher, por exemplo, é a primeira célula social, e eu desprezo a célula social, imaginem, concordam que os cínicos vão desprezar a estrutura da sociedade, da cidade? Então a cidade para eles tem significado zero, nenhum, não interessa a cidade. Por isso que os cínicos vão falar, em geral, Diógenes, eu não sou um cidadão, eu sou um cidadão do mundo, aquela coisa vaga, né? Parece de fato algum tipo de mentalidade atual aí, onde a pessoa não está satisfeita. Isso aqui é muito interessante, essa análise, né? A pessoa não está satisfeita com a vida dela, está toda triste, fala, vou sair desse mundo. É uma perspectiva meio cínica. É aquele sujeito que fala assim, eu queria muito viver numa sociedade alternativa. Ui. O cara quer viver numa sociedade alternativa, por quê? Porque ele não está aguentando o peso dos encargos que a vida em sociedade o exigem. Ou seja, ele está querendo uma fuga. No fundo é fuga, o que as pessoas vivem hoje, né? E Diógenes, o Jorge está colocando aqui, tinha um espírito gnóstico. Bom, sob certo aspecto, sim, é claro que a gnose propriamente dita, ela está
vamos dizer assim, aqui há uma protognose, né, que vai ser desenvolvida mais à frente aí, depois vai invadir o cristianismo, essa coisa toda, ou seja, apenas o conhecimento basta. Nesse caso do Diógenes, nem o conhecimento, porque ele não está interessado, não é o conhecimento das coisas, não é a ciência, percebe? É aquilo que eu quero fazer agora, livre das amarras sociais, livre das amarras religiosas, livre das amarras do que o meu conhecimento diz que eu deveria agir. Então, percebam, não é uma gnose nesse sentido, né? Então, ele tinha um espírito gnóstico, não, totalmente sem a busca da ciência, desse conhecimento, não é totalmente, mas ele ignora essa coisa da gnose porque não é o conhecimento, é o meu modo de vida agora, pontual, atomístico ali, naquele momento, me deu vontade, pego e faço. Eu diria que isso aqui está muito mais relacionado a um voluntarismo, né? Ou seja, é a vontade agindo ali. É claro que essa noção da vontade só vai aparecer mais à frente com Santo Agostinho, tá? Santo Agostinho que vai colocar a questão da vontade aí no meio para falar o seguinte, olha, nem tudo aquilo que eu sei que eu faço, porque não existia essa noção da vontade lá nos gregos, porque para os gregos, sei lá, pega Sócrates, Platão, Aristóteles, como eu falei, se você tem o conhecimento de como a coisa é, você pega e faz, né? No caso do Diógenes, não é o conhecimento, é meio que a vontade, só que ele não chega a falar da vontade, ele fala de que simplesmente você não tem que estar livre dessas amarras sociais, ok? Por isso que ele vai falar, eu sou um cidadão do mundo, eu não devo nada à cidade. Se ele quisesse ir para outra cidade, ele iria, não é assim? E aí, aqui tem uma coisa que é muito interessante. Sim, nesse sentido sim, o que você está falando, Jorge, você tem toda a razão. Eric Fögelin diz que o gnóstico é alguém que busca um conhecimento místico que o deu uma fuga da realidade, né? Exato, é o sujeito que tem ódio ao real e ao mundo. No fundo é um pouco isso. Isso sim você tem, mas no sentido, né, nesse sentido fögeliniano, né, no sentido do Eric Fögelin. Porque o sujeito que tem ódio à realidade, ao mundo, essas pessoas hoje em dia que nós vemos aí. Nesse sentido, sim. Só que no caso do que o Eric Fögelin está dizendo, ele está dizendo especificamente da gnose enquanto conhecimento, da pessoa julgar que ela vai buscar um conhecimento místico, essa coisa toda, então o mundo aqui é mau. Isso sim, nesse caso, só que Diógenes só pega essa noção do mundo mal. Isso é muito interessante nesse caso. E veja, como Diógenes vai falar que, aí nesse caso você teria até razão, o Eric Fögelin, claro, ele tem muito mais razão do que eu, obviamente, mas assim, como a felicidade então viria de dentro do sujeito, nesse caso aí, por isso que sim, nesse sentido Diógenes seria um gnóstico, como a felicidade viria de dentro, ela não está o quê? Nos bens, no poder, nas glórias exteriores. É isso que Diógenes está querendo dizer. Então ele não é um gnóstico no sentido de que eu estou buscando conhecimento, então tenho desprezo pelo mundo. Não é exatamente isso. Mas ele está vivendo um voluntarismo instantâneo. E de fato, como eu falei aqui, muitas pessoas pensam assim, não, essa vida social é muito difícil. O cara quer partir para morar lá numa comunidade alternativa, lá em Apingorá do Norte, sei lá. Porque quando eu for para lá eu vou ser feliz. Vou viver na comunidade alternativa, lá eu vou ser feliz. Bom, no fundo ele está considerando, exatamente, ele está considerando a vida aqui má e não suporta, no fundo o sujeito não suporta a vida aqui do dia a dia, né? E aí ele prefere, como ele arrumou as desculpas intelectuais necessárias para fugir daqui, ele pega e foge. Só que lá ele vai ser, vamos falar a verdade, ele vai ser infeliz lá também. Vai ser infeliz lá por quê? Porque lá vão aparecer outros problemas. A vida é assim. A substância da realidade é ter as dificuldades que nós temos. E essa densidade do real é o barato de você sentir assim, caraca, as dificuldades estão aparecendo e eu vou enfrentá-las. Esse é o barato da realidade, tá? Bom, então
no fundo, o que nós temos é o seguinte: o Diógenes, como ele diz que a felicidade, então, vem de dentro do ser humano, desprezando as coisas da sociedade, as coisas do meio social, vão começar, e por conta do tipo de vida dele, aquela vida animalesca mesmo, vão começar a chamá-lo de Diógenes o cão. E esse apelido, o cão, Diógenes o cão, ele vai aceitar perfeitamente esse apelido. Por que ele vai aceitar esse apelido? Não, é isso mesmo. E tipo assim, tô nem aí para vocês. É como se ele tô nem aí para vocês. Eu sou o cão mesmo. Tô vivendo o cão aqui. E ele, como ele vai dizer, com aqueles que me agradam, Diógenes vai falar, aqueles que me agradam, eu vou lá e abano o meu rabinho, não é assim que o cachorro faz? Agora, aqueles que me desprezam e que até querem avançar, eu pego e mordo. É isso que Diógenes vai falar, ou seja, uma filosofia que despreza completamente a estrutura social. O cara não está nem aí para a estrutura social, ele quer viver aquele momento ali atomístico. Esse é o Diógenes, essa é a filosofia cínica, é você desprezar essa estrutura social como um todo, porque você quer viver aquele momento seu ali e acabou. Como eu falei, tem muita gente hoje vivendo como Diógenes. Eu quero fazer isso agora, e vou fazer, o cara pega e faz. Agora você imagina uma sociedade de Diógenes. É uma sociedade que está fadada à ruína, é uma sociedade que vai ladeira abaixo, vai se destruir. Uma sociedade assim não se sustenta, não se sustenta mesmo. E aí logo depois do Diógenes vem um outro cínico chamado Crates, que foi discípulo do Diógenes, já agora no século III a.C. Diógenes pega aquele século finalzinho do século IV ali do antes de Cristo. Crates, que foi discípulo de Diógenes, já está ali no século III, mais ou menos. E aí o Crates vai, vamos dizer assim, radicalizar mais ainda a questão do Diógenes. Se bem que o Diógenes já viveu, o modo de vida dele em si mesmo, já era um radicalismo cínico absurdo. Tá? E aí o Crates vai falar o seguinte, olha só, a riqueza, a honra, Aristóteles diria, Aristóteles falava assim, a honra, a riqueza, o prazer, a honra e o sucesso são bens. Aristóteles vai falar que essas coisas são boas. Não são bens perfeitos, mas são boas. No caso aqui do Crates, o Crates vai falar o seguinte, essas coisas elas são mais, o contrário disso é que é bom. Ou seja, é o mundo do contrário aqui, desculpa a expressão, mas é o mundo do poste que mija no cachorro. Entende? Por isso que uma filosofia dessa, ela tem grande chance de levar à ruína a sociedade como um todo. E como nós vimos, já lá em Aristóteles, o homem ele precisa, faz parte da natureza do homem viver em sociedade. É em sociedade que o homem se organiza. Tá? Se o homem, aí vê, olha só a conclusão do Crates, se o homem não precisa dessas coisas, da honra, porque a honra é dada por alguém, a riqueza é alguém que você vai participar dos bens gerados em sociedade, o sucesso também depende de outras pessoas. Então como eles vão Crates vai desprezar absolutamente, vai falar que o contrário que é bom é a vida da pobreza, vai falar que isso que é o bom. Gente, no fundo, o que o Crates está propondo é o seguinte, olha, a vida em sociedade tem que ser completamente abolida. Ou seja, ele quer uma vida de uma expressão, o que ele quer é o seguinte, ele quer uma apólide. Apólide é isso, a é privação, polis é cidade. Então ele quer uma apólide, ou seja, uma não cidade, não quer cidade nenhuma. A vida na cidade ela é nociva. Mas aí eu tenho que falar um segredinho para vocês. Ele arrumou uma mulher, ele casou com uma mulher. E ele e a mulher decidiram levar uma vida baseada na filosofia cínica, os dois. Tentaram levar esse ideal da vida cínica para dentro do casamento. Só que você já sabe de antemão que se você levar as últimas consequências do cinismo, eles estão negando o próprio cinismo, porque se um precisa do outro, como é que você vai falar,
né, minimamente ali, está casado é porque você está precisando do outro. Você está precisando do outro é porque você está negando o cinismo. Não é assim? Ah, mas eu só vou lá, vivo com ela a hora que eu quero e ela comigo a hora que ela quer. Mas e se você vai lá e quer viver naquele momento com ela, de repente uma relação sexual mesmo, sei lá, e ela não quer? Você não vai fazer o que você quer, porque naquele momento ela não quer. Então vejam, para você viver o ideal cínico, né? Crates poderia falar para ele, você não pode fazer isso que você está querendo, você não pode estar casado, por exemplo. Dizem que ele fez uma experiência lá com a filha dele, liberando a filha dele para casar durante 3 meses para ver se era bom. Pô, isso é uma insanidade, não? Ah, faz a experiência durante 3 meses aí para ver se é bom. Já imaginou? Tá? Bom, é isso então, pessoal. O comentário que a gente pode fazer aqui só para encerrar nossa live de hoje é tentar entender que tem muita gente que vive dentro dessa perspectiva hoje em dia. Não que o sujeito vai abandonar a vida da cidade, até porque ele está querendo viver a vida da cidade, mas é o sujeito, vamos falar a verdade, que está lá, entra para a faculdade, aí vai para a balada na sexta, aí daqui a pouco ele vai no sábado para a balada, aí daqui a pouco ele vai na sexta, no sábado, aí bota uma balada na quinta, aí daqui a pouco ele vai na sexta, no sábado, bota uma balada na quinta, mas bota uma na quarta também. Aí o sujeito começa a fazer só aquilo que ele quer, só aquilo que naquele momento ele quer. Essa é a vida do cínico. Esses jovens de hoje, infelizmente, muitos deles, não é só jovem não, pessoas da minha idade, eu tenho 42 anos de idade, existem pessoas da minha idade que estão vivendo a vida de um cínico, estão vivendo a filosofia cínica, fazendo aquilo que dá vontade naquele momento, pensando que estão vivendo uma vida de liberdade, mas não, estão escravizando cada vez mais a sua própria vida, se entregando para um imediatismo, né? As pessoas falam, isso é filosofia cínica, esse imediatismo aí, ó, eu vou fazer aquilo que dá vontade agora, e vou realizar agora, e tem que ser agora, não é assim? Por isso que o processo de educação é a saída de si ex-educare, né? O processo de educação, educar um filho, por exemplo, é fazer com que o filho entenda que existem coisas que estão para além das suas meras vontades. Ou seja, educar é fazer a pessoa sair, né? Ex é para fora, educar é conduzir para fora do sujeito, é conduzir o sujeito para fora dele, de modo que ele possa perceber que existem outras coisas que podem torná-lo mais plenamente do que as suas próprias vontades, ou do que as suas próprias, vamos colocar numa perspectiva mais técnica, do que suas próprias inclinações, do que seus próprios desejos. E não estou nem falando que os desejos são maus. Sei lá, se eu tenho vontade de comer, eu vou lá e como, aquilo é bom. Mas o que eu não posso fazer é comer em excesso, porque isso sim vai estar me escravizando. É a própria questão do sexo, como eu acabei de falar, falei agora há pouco, o sexo em si mesmo é um desejo que é bom. O problema é quando ele extrapola e vai o quê? Vai para uma perspectiva descontrolada, né? Uma perspectiva sem uma ordem, onde a razão está ordenada à vontade, que está ordenada ao aspecto irascível e ao concupiscível. Não é assim? Isso é ordem. Tudo bem, pessoal? Bom, é isso então. Chegamos ao final de mais essa aula aqui, essa live sobre a história da filosofia, onde eu falei sobre a filosofia cínica. Amanhã, tema de amanhã, da próxima aula, é a filosofia epicurista. Filosofia epicurista. Se liga aí que amanhã nós vamos falar sobre a filosofia epicurista. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí pela presença. Jorge, mais uma vez, está sempre nos acompanhando aí. Muito obrigado pela presença. E obrigado a todos que vão assistir depois. Se vocês puderem se inscrever no canal da Academia Areté, lá no YouTube, se inscrever no canal, apertar o sininho para poder... ou aqui no YouTube, né? Provavelmente você está vendo isso aqui no YouTube. Se inscreve no canal aí, aperta o sininho, curte o vídeo para poder gerar engajamento, para isso aí chegar a mais pessoas. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos e que tudo seja feito para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau, pessoal.